E o nosso assunto de hoje é esse aqui: banha de porco ou óleos vegetais? Qual é a melhor escolha pensando na nossa saúde? É o que vamos saber com a nutricionista Alessandra Gama aqui com a gente. Bom dia, doutora Alessandra. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Já que foi jogada essa pergunta, tem uma resposta definitiva de qual é melhor para a saúde, doutora? Tem sim, gente. Bom dia a todos. Algumas pessoas, vamos lá, acham que o óleo vegetal é muito mais interessante do que a banha de porco, porque está muito a banha de porco muito relacionada ao aumento de colesterol e tudo mais. Mas vamos falar assim, nutricionalmente falando, tá, gente? Nutricionalmente falando, a banha de porco ela é mais interessante, mas existem vários parênteses aí dentro. Por exemplo, em relação à quantidade, tem vitamina D, que só encontramos vitamina D mais em termos de gordura, na gordura do fígado, né, a gente encontra. Então, é interessante nutricionalmente? É interessante. Ele tem mais, tem ácido oleico, que é muito legal. Ou seja, se comparar, por exemplo, se fazer um bife com um pouquinho de óleo de canola ou manteiga, e em relação à gordura do porco, é melhor com a gordura do porco. Por quê? Porque tem gordura monoinsaturada, as mesmas gorduras que a gente pode encontrar no azeite de oliva. Então, assim, melhora o colesterol. Olha só. Então, você pode manter os níveis de colesterol mais baixos utilizando a gordura do porco. Porém, lembra dos parênteses? A quantidade. Por ter um sabor bem adequado, né, palatável, então as pessoas acabam exagerando. Então, tem que lembrar que é gordura do mesmo jeito. Existe uma caloria ali. Então, se você utilizar de maneira, né, exacerbada, a quantidade maior, você também vai engordar. Ou seja, você vai aumentar o peso e aí você vai ter várias disfunções, como disfunções metabólicas, aumento do peso, aumento do colesterol. Então, assim, pode ser um tiro no pé. Mas, nutricionalmente falando, entre os óleos de canola, né, girassol que a gente utiliza, que são os óleos vegetais, nutricionalmente o óleo a gordura do porco é bem mais interessante. Com moderação, né? Com moderação. Sempre com moderação. Na verdade, a melhor gordura, aquela que a gente chama de patamar ouro, é o azeite, mas que é a quantidade muito grande de gordura monoinsaturada. Porém, a gordura do porco é interessante. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, a gente encontra hoje, de que forma a gente encontra a gordura do porco? A gente já encontra em supermercados. Porém, muitas dessas gorduras que hoje são vendidas como a banha do porco, elas já também têm gordura hidrogenada. Então, é importante a gente sempre ler, né, a rotulagem, a forma, principalmente aquela parte dos ingredientes, para a gente estar sabendo e tendo a certeza que a gente está realmente comprando uma banha de porco legal. Como é que a gente pode encontrar? Daqueles pequenos produtores, né? Que a gente aquilo que você confia, que você sabe que aquele porco, a criação daquele porco foi feita de maneira adequada. Aí sim você pode comprar dessa forma, é muito mais interessante. Então, cuidado com as gorduras que a gente encontra aí nos grandes supermercados. Era isso que a gente perguntar. Normalmente tem as barras, né? Que são vendidas assim hoje em dia, então talvez não seja a mesma da natural. Exatamente. Então, sempre a gente precisa dar uma olhadinha na composição daquilo ali. O mais interessante é que a gente realmente encontre um fornecedor, né? As pessoas falavam, mas a minha avó cozinhava, a minha bisavó cozinhava, naquela época as pessoas não infartavam. Lembrando que, naquela época, as pessoas, né, trabalhavam mais, capinavam, né? Não tinha tanto carro, a vida não era tão sedentária assim. Então, existia compensação, ela ganhava, mas ela perdia. Então, a questão hoje é a seguinte, se você utilizar de uma forma incorreta, uma quantidade muito grande, vai passar um ovo, aí você coloca uma colher de sopa de gordura. Não, você vai engordar, você vai ganhar caloria e aí realmente desenvolver algumas doenças metabólicas que são muito arriscadas. Dentre os óleos vegetais, tem um que seja mais saudável, mais indicado, digamos assim? O que acontece com os óleos vegetais? Se a gente fosse pegar eles na composição natural, ele estaria ali rançoso, feio de aspecto. Então, é introduzido nitrogênio nesses óleos para que ele tenha aquela composição e aquela mais clarinho, mais líquido. Então, ali ele já sofre um processo químico, tá? Ou seja, que aí transforma aquele produto em uma gordura trans. Então, assim, todos eles não são indicados, não. A questão é a quantidade
Entende? É um produto, sim, com relação, se a gente está falando aqui na comparação, a banha de porco e o vegetal. De preferência, a banha de porco. Porém, os vegetais sendo utilizados de maneira, né, correta, na quantidade correta, a gente aí pode ter uma vida, uma saúde sem nenhuma complicação. Porém, né, eles não têm a mesma capacidade nutricional que tem a banha de porco. É um produto que eu diria uma gordura trans, né? E é levada em altas temperaturas, aí eles desenvolvem uma liberação muito grande de toxinas, porque ele já foi modificado, entende? E a gordura de porco, não. Ele consegue sofrer grandes alterações na base ali da sua fervura, né? E sem modificar suas cadeias. Então é interessante a banha de porco, porém temos que ter muito cuidado. Tem muita caloria. Bom, é a moderação, é entender que tem os prós e contras, né? Mas utilizando essa moderação é muito mais saudável, é uma espécie natural, diferente dos óleos vegetais, como a senhora explicou. Doutora Alessandra, muito obrigado pela participação aqui com a gente mais uma vez no Pausa do Café, sempre assuntos muito importantes e trazendo essas explicações para os nossos telespectadores. Obrigada e uma boa semana a todos com equilíbrio, bebendo bastante água, gente.